Sejam bem-vindos a mais um Não Contam na Igreja. E hoje a gente vai falar de um assunto bem delicado, que é o suicídio. Bom, gente, não tem como não falar sobre esse assunto, né? Porque ele está muito presente entre as igrejas também, inclusive o índice de pastores que estão cometendo suicídio é alarmante. Está crescendo muito, gente. Então nós precisamos falar sobre isso, tá certo? Uma coisa que a gente precisa desmistificar, falei bonito e difícil agora, é que é o seguinte, realmente, a Bíblia, ela não fala nada sobre suicídio. O versículo, os suicidas não herdarão o reino dos céus, não está na Bíblia, inclusive. Se você achar, manda pra gente. Mas tem muita gente que diz que é pecado o suicídio, porque é o fato de você tirar a vida, né? E a Bíblia diz que os homicidas não herdarão o reino dos céus. Então você tirou sua própria vida, você matou alguém, no caso você mesmo, então você não vai pro céu. Outras pessoas dizem que é porque você cometeu um pecado, que não deu tempo de você se arrepender antes de morrer e você não vai pro céu. Eu acho isso meio furado, esse argumento, porque vamos supor, briguei com a Nemaida, a gente teve uma discussão feia, peguei o carro, sofri um acidente e morri. Tipo, eu não tive tempo de pedir perdão pra Nemaida, então quer dizer que eu vou pro inferno por causa disso? É um assunto já teológico, né? Que salvação se perde, não se perde, não vamos entrar nesse tema. Outra coisa também que citam muito é o exemplo de Sansão, né? Algumas pessoas, já ouvi algumas pessoas falarem que ele cometeu suicídio, mas eu tenho dificuldade de acreditar nisso, porque se ele tivesse cometido suicídio, se o suicídio é pecado e aí você vai pro inferno, como que ele seria citado depois lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, não é mesmo? É um tema muito delicado, porque a gente também se coloca no lugar de Deus, saber quem vai pro céu e quem não vai pro céu, né? E a gente não sabe. E nós nunca estivemos naquele momento, antes da morte até a morte, onde um segundo pode acontecer. No último suspiro, No último suspiro, a gente não sabe o que acontece, a gente não sabe se a pessoa teve um encontro com Deus. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que nós temos um Deus que nós não conhecemos a complexidade dele, porque é impossível a gente destrinchar tudo que ele é, mas que ele conhece todas as nossas complexidades. Sim. E ele é um Deus que nos entende mais do que nós mesmos. Então, será que todos os suicidas vão para o inferno? Ou será que tem alguns casos que Deus sondou o coração? Existem casos também de pessoas que se suicidaram, mas que estavam com alguma doença, como a depressão, por exemplo. Sim. Será que aquela pessoa estava com todas as suas faculdades mentais, né? Sim. Então, assim, existem uma série de coisas. A gente não pode sair por aí julgando, dizendo quem vai e quem não vai pro céu, que é Deus que conhece, na verdade, o nosso interior. Exatamente. Só uma coisinha que eu queria falar um pouquinho sobre o caso de Sansão, que ele é muito citado quando vamos falar sobre suicídio. Uma coisa, gente, é você saber que você vai morrer. Então, o médico te deu, por exemplo, um diagnóstico de uma doença que você tem mais 3 meses de vida. Você sabe que você vai morrer. Você pode tentar um tratamento, algo paliativo, algo para sentir menos dor, mas você vai morrer. Então, assim, Sansão, ele sabia que ele iria morrer naquela situação. Mas não foi algo... Sansão não foi assim, ai Deus, eu prefiro morrer, tira minha vida, não aguento mais. Ele queria assim, Deus, olha, uma última vez me usa aqui para derrotar os inimigos do teu povo, né? Diferente do profeta Eliseu, que pediu para morrer, né? Pediu para ser tirada a vida dele. Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele. Então, gente, eu realmente não gosto muito quando utilizam o exemplo de Sansão para falar sobre isso, né? Por exemplo, quem trabalha de segurança do presidente. Pô, você sabe que se você vê alguém apontando uma arma pro presidente, você vai ter que se jogar na frente. É suicídio? Não, é o seu trabalho, entendeu? É um risco que você corre. É um assunto com muitas complexidades. A gente não quer falar só acerca se você vai pro céu ou se você vai pro inferno. Porque não temos essa resposta. Exatamente. Né? Essa resposta só pertence a Deus. Mas a gente quer falar sobre o quanto o suicídio tem crescido, não apenas na igreja, mas às vezes na escola que você estuda, você conhece algum caso, na faculdade. Sim. É um número que está crescendo absurdamente. E a gente quer falar sobre nós prestarmos mais atenção às pessoas que estão ao nosso redor. Exatamente. Prestarmos mais atenção da forma como nós lidamos com as pessoas. E a gente quer falar, inclusive, talvez para você que esteja pensando em cometer o suicídio, né? Eu imagino, às vezes a gente, quando ouve um caso de suicídio, né? Nossa, aquela pessoa foi fraca, já tem um monte de julgamento pronto, né?
Mas eu procuro pensar assim, cara, a que ponto essa pessoa chegou? De, tipo assim, eu não Prefiro não viver mais. Eu prefiro não viver mais, eu não tenho prazer em viver, eu não tenho motivo pra viver. E aí é que a gente precisa entrar em ação, né? E às vezes a pessoa vai dando sinais e a gente não percebe porque a gente não tá atento às pessoas. Sim, claro que a gente não é obrigado a adivinhar o que acontece. Não. Mas a partir do momento que a gente ora e a gente pede sabedoria e discernimento do Espírito Santo, eu acredito que Deus seja capaz de incomodar o nosso coração, sim, para que a gente preste um pouco mais de atenção, para que a gente não ache normal, aquela pessoa é quieta demais, ele é assim mesmo, deixa pra lá, não vou falar com ele, não vou falar com ela. E aí, mais uma vez, a gente fala também da questão do bullying, que a gente não sabe, às vezes, como nossas palavras podem influenciar a vida de uma pessoa, como nossas atitudes podem, assim, influenciar a vida de uma pessoa. Então, é muito importante a gente estar atento e dizer se você, por acaso, é uma das pessoas que quer se suicidar ou já até cogitou a hipótese, que existem muitas e muitas razões para viver, a gente pode contar várias delas se você mandar um e-mail. A gente está aqui para ouvir. Acompanhar o nosso canal é uma delas. Não, brincadeira, só para dar uma Às vezes você sente que você não tem ninguém para falar, às vezes você sente... Às vezes você não chegou ao ponto de pensar no suicídio, mas você está se sentindo completamente sozinho. Você está sentindo que tá todo mundo cometendo bullying com você, te zoando. Você está sentindo que você não é amado dentro de casa, dentro da sua família, dentro do seu ambiente de convívio. Sim. E a gente quer dizer que não é bem assim, a gente quer dizer que tem um Deus que se importa. E é por isso até que a gente fez esse canal, para falar com pessoas talvez como você. Exatamente. Eu sei que a gente fala muito, se você tem alguma dúvida, escreve pra gente, mas às vezes você não tem dúvida, às vezes você não quer sugerir um tema, escreve pra gente mesmo assim. Se você só precisa desabafar, se você precisa compartilhar a sua carga, pode escrever pra gente também. Nós não temos todas as respostas, nós não somos profissionais, mas a gente pode começar a te ajudar de uma certa forma, a gente pode te indicar alguém, enfim. Mas não carrega nada sozinho, não carrega qualquer tipo de peso, divide isso com a gente vai poupar a sua identidade. Como vocês acompanham os nossos vídeos, a gente não fica citando nomes, a gente não expõe ninguém e não vamos fazer isso com você também, tá certo? Então, se você quer mandar um e-mail, fique à vontade. Se você não é a pessoa, se você é a pessoa que nunca pensou em suicídio, que nunca se sentiu assim, desamparado, comece a olhar mais ao seu redor, se tem alguém precisando de ajuda. Vamos ser também agentes do reino, tá bom? Então escreve pra gente, porque o que eles não contam na igreja, a gente conta aqui.